Olá, salve Maria Santíssima. Vamos meditar um pouquinho sobre a oração, ajudados pelo nosso querido Frei Patrício Chadinho. Ele vai dizer o seguinte para nós: a oração é um dever ou necessidade? Para muitas pessoas, a oração é um encontro com Deus, e as práticas religiosas são um terrível dever a ser cumprido, uma taxa a pagar para que o Senhor fique satisfeito, tranquilo e não nos faça mal. Aqui eu já queria parar e abrir um parênteses, né? Quantas vezes nós vemos a oração como um peso? Nós temos o dever de rezar? Temos, mas é um dever de amor, né? Não é porque nós fazemos uma visão equivocada e errada de Deus. Ah, eu vou rezar porque Deus está me olhando e vai me destruir se eu não rezar. Aquela coisa, aquele ar ameaçador. Às vezes nós podemos fazer uma caricatura de Deus. Sim, Deus é santo, Deus é justo. Deus exige, pede de nós que nós rezemos, mas Ele nos dá a graça de rezar, Ele nos capacita. Então a gente precisa pedir esse dom da oração constantemente. Quando nós amamos alguém, é uma alegria estar perto da pessoa. Às vezes, a gente até lamenta, né, de ter que parar de falar com a pessoa, de cortar a conversa, o tempo passou tão rápido. Então, em especial na nossa oração, a gente deve pedir muito a Deus que aumente a nossa fé. Aumentando a nossa fé também, esse fervor, esse desejar estar perto de Deus, gastar tempo com Ele, porque não é perder tempo, é gastar, isso vai aumentar diariamente. Porque à medida que eu creio que Deus está presente em mim, que Ele está comigo, não será peso para mim algum querer rezar. Pelo contrário, será uma alegria, é uma honra. Santo Afonso até comenta, né, que os reis da terra muito raramente dão audiência aos homens, até a homens importantes, mas aquele que é o rei da terra, o rei do céu, o rei de todo o universo, o rei de tudo, ele nos dá audiência a hora que nós quisermos. É só nós elevarmos o nosso coração e falarmos com ele, ele nos escuta, ele nos ama. Até Santa Teresa de Ávila fala: a oração não consiste em muito falar, mas em muito amar. Às vezes você pode ficar ali no seu cantinho em silêncio, se deixando ser amado pelo Senhor e amando o Senhor. No início pode ser algo que parece incômodo, aquele silêncio, porque a gente não está acostumado. Mas também você pode falar, Deus quer te ouvir. Você pode pedir à vontade, não tem problema nenhum. Deus se alegra ao ouvir os teus pedidos, ao ouvir o nosso louvor. Então, fechando parênteses, né? Continuando aqui a leitura. Essa visão de Deus e das práticas religiosas, essa visão, né, de um Deus carrasco, aquela visão totalmente sem noção, ela é muito perigosa, né? Essa visão. Não ajuda em nada essa visão. Antes destrói em nosso coração a sua presença viva. A alegria da oração e do viver segundo as normas da nossa religião. Ou seja, no lugar da oração ser uma alegria, se torna quase uma fadiga. Ah, vou rezar para me ver livre do meu dever, que eu tinha que cumprir. Pronto, cumpri. Bati o ponto. Não. Talvez que em algum momento nós nos sintamos assim. Porque faz parte do homem velho, às vezes a preguiça, né? Um monte de coisa, a indisposição, a frieza. É normal que às vezes venha, mas isso não pode ser o nosso estado normal de se colocar em oração. Continua o Frei Ranieri, aliás, o Frei Patrício Chadinho. É urgente fazer dentro de nós uma mudança de visão, de atitudes.
Isso não pode ser realizado pelos outros, nem feito com normas, mas somente com nossa consciência. Passar da oração dever à oração necessidade. Ou seja, chegar a agradecer porque a oração é minha vida, é o meu respirar. Tenho necessidade dela. Não posso prescindir dela, não posso ficar sem ela. Ou seja, meus irmãos, não é aquela coisa rígida onde tem que fazer assim, 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 se não fizer assim não resolve. Não, porque tem vários tipos de espiritualidade, né? E dentro, por exemplo, dentro de uma mesma espiritualidade, a forma da pessoa se expressar a Deus e demonstrar o seu amor são diversas formas na oração. Mesmo, por exemplo, as carmelitas, tem uma forma delas rezarem, mas mesmo dentro dessa forma delas rezarem, daquele tempo, daquele jeito, existe a forma de cada carmelita expressar o seu amor a Deus na oração. Então, nós somos únicos para Deus, únicos, irrepetíveis. Continuando, né? Há necessidades vitais irrenunciáveis, às quais ninguém nos obriga, mas que fazemos porque são vitais, como comer, dormir, respirar. Quando alguém quer nos obrigar a essas coisas, é porque estamos doentes. Se alguém quer nos obrigar a comer, a dormir, né? Não tem. Só se a pessoa de fato estiver doente. Então, nós devemos almejar isso porque isso é a nossa vida. Então, faltando a força de nossa vontade, recorre-se ao comando. Mas isso é normal, ou seja, é normal que a gente às vezes esteja indisposto, como eu falei, né? Com preguiça, árido, com aquela secura, com aquela luta, né? Para rezar. É normal essa luta, esse combate. Os místicos dizem que a oração é o respiro, é o pão de cada dia, é como a água para os peixes, é natural, é vida espiritual. Quando fala que é natural, está dizendo que é natural que a gente esteja imerso, alguém que é filho de Deus, nisso, mas claro que a ação é sobrenatural, né? Porque é uma ação de Deus. E nós correspondemos a essa ação sobrenatural. Nunca encontraremos um santo que não tenha rezado muito. Nunca. Até o nosso querido Santo Afonso fala, né? Quem reza certamente se salva, e quem não reza certamente se condena. Lembrando aqui, meus irmãos, que eu estou falando da oração, aqui é onde você tem a sua intimidade, a sua amizade com Deus. É importante o rosário? Sim. É importante o texto? Sim. É importante o ofício? Sim. As novenas também. E várias outras orações, texto da misericórdia, texto da providência, texto da libertação, outras orações, isso é belíssimo. Mas aqui nós estamos falando de uma oração íntima, essa oração de buscar nos unirmos a Deus, sermos amigos do Senhor, conversar com Ele, ouvi-lo, estar com Ele, se colocar na presença dEle, chorar diante dEle, louvar, agradecer, sorrir, silenciar, sermos sinceros na presença dEle. Tudo isso é uma tomada de consciência pessoal, na qual a oração se torna a nossa identidade, em que vivemos na presença de Deus, vemos tudo com os olhos da fé e vemos em tudo Deus que conduz a nossa história. A oração é o respiro da alma. Na teologia oriental, temos muitíssimas definições de oração, que com palavras diferentes dizem a mesma coisa. São João Damasceno, ele diz o seguinte: a oração é a elevação do espírito a Deus ou o pedido a Deus dos bens convenientes. Santa Teresa de Ávila fala: para mim, a oração não é outra coisa senão tratar de amizade, estando muitas vezes a sós com quem sabemos que nos ama. Aí a pergunta é: por que rezar? Rezamos porque sentimos necessidade.
A oração, antes de ser uma realidade cristã, é um fenômeno religioso, é um fenômeno antropológico. É inerente à humanidade enquanto tal. Rezamos porque sentimos toda a nossa fragilidade humana, a nossa pequenez, a nossa impotência diante da vida. E a quem vamos quando tudo desaparece diante de nós? Senão a Deus, que é a nossa força, o nosso refúgio. Jesus mesmo nos adverte: sem mim nada podeis fazer. João 15, versículo 5. E também nos diz: essa espécie de demônios só pode ser expulsa com a oração e o jejum. Mateus 17, versículo 21. Cristo é o homem de oração. Ele mesmo, antes de fazer milagres, ressuscitar os mortos, multiplicar os pães ou expulsar os demônios, reza. Quando nós olhamos em especial para o Evangelho de Lucas, né? Ali nós vemos várias vezes Jesus fazendo vigílias de oração, passando a noite inteira entrando pela madrugada em oração. Quando é para escolher os apóstolos, quando é para ir para uma outra cidade, quando vai se preparando para ir para Jerusalém, em vários outros momentos Jesus está ali. Constantemente o Evangelho fala que Jesus se retirou, foi para um local deserto. Por exemplo, em Mateus 4, Lucas 4, fala que ele passou 40 dias em oração e jejum no deserto. E diversas outras vezes coloca Jesus nessa postura de oração. Quando ele vai lá e se transfigura, antes da multiplicação dos pães, no Getsêmane, e em vários outros momentos. Então Jesus, ele é para nós um modelo de oração. Ele nos ensina a rezar. Todos os santos sentiram a necessidade da oração. Todos os santos. Há momentos de alegria, de dor, de luz ou de noite, de esperança ou às vezes de desespero, em que a pessoa humana se vê obrigada a colocar-se de joelhos, ou olhar para o céu e pedir ajuda, ou agradecer a Deus, que sabe que existe, mesmo que não o conheça ou não queira admitir. Ou seja, até mesmo a pessoa do coração mais duro, em momentos como esse, se prostra muitas vezes e reconhece que ele não pode nada sozinho. Esse aqui é um dos áudios que a gente vai ficar meditando sobre a oração. Vou estar colocando, na medida do possível, essa semana, alguns conteúdos sobre a vida de oração. Um abraço. Peço que a gente possa lutar todos os dias para rezar, tirar aquele momento para nos encontrarmos com aquele que nos espera todos os dias, que nos ama como eterno, pessoal, incondicional, aquele que nos escolheu. Um abraço para todos.